Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Leia os dados da tabela a seguir. Então nós temos os ácidos, né? Ó, ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Aqui nós temos o pKa, ou seja, constante de ionização de cada um desses ácidos, tá? Então aqui, ó, pKa é igual a menos log de Ka, ou seja, menos log da constante de ionização, tá certo? Vamos ler o que ele está perguntando aqui, ó. Considerando esses dados e as propriedades periódicas, esse é o ponto-chave do exercício, tá bom, pessoal? Dos elementos químicos, a força desses ácidos aumenta quanto? Pois muito bem, pessoal. Então, o que a gente pode falar? Quanto maior for a constante de ionização, menor é o pKa, tá? Mas como assim? Mas antes de mais nada, o que a gente tem que entender? Tá vendo que nós estamos tratando apenas dos elementos da família 7A, ou grupo 17? Que é, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Esses que formam os ácidos, tá certo? Pessoal, nesse caso aqui, a gente não precisa nem analisar muito. Tudo bem que tá em ordem o pKa, então, ou seja, quanto, né, maior o Ka, menor o pKa. Ou seja, menos ele vai se ionizar, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que ter uma ideia, mas ele está falando de propriedades periódicas, então a gente vai entrar meio em confusão com isso. Mas, calma lá. Uma coisinha que a gente vai ter que ver aqui, que eu acho que isso é a sacada de tudo. Nós teríamos que pegar uma tabela periódica e pegar os números atômicos de cada um desses elementos, ou seja, nós temos o flúor, que o número atômico dele é 9, o cloro, que é 17, o bromo, que é 35, e o iodo, que é 53. Pessoal, o que acontece? O que estamos fazendo aqui? Tá bom? Tá vendo que eles têm, cada um tem um número atômico crescente perante a sua família ou grupo, certo? Então, ó, 9, 17, 35, 53. O que a gente tem que ter noção disso daqui? Quanto maior o número atômico, maior o raio atômico também. É essa sacada que a gente tem, que é isso que é um saco, tá bom? Isso que seria um saco. Então, assim, ó, quanto maior o número atômico, maior o raio atômico. Tá vendo que todos eles têm apenas um hidrogênio? Ou seja, todos eles têm 7 elétrons na última camada. Só que as camadas vão crescendo. E é aí que é o problema. Por quê? Quanto maior o meu raio atômico, menor a interação entre o hidrogênio que vai fazer a ligação com esse halogênio. Quanto menor o raio atômico, maior a interação. Ou seja, quanto maior essa interação, maior essa força eletrostática, vamos dizer desse jeito, mais difícil é de quebrar. Ou seja, esse ácido é mais fraco. Tá legal? Então, é mais ou menos assim, ó. Vamos pegar o ácido fluorídrico. Ele tem a ligação aqui, ó, hidrogênio e flúor. Vamos considerar aqui, ó, o raio atômico dos dois elementos. Tá vendo que o flúor ele já tem um raio um pouco menor? Enquanto do clorídrico, vou até desenhar um pouco maior, é um pouco maior que o fluorídrico, tá certo? Ó, só pra gente ter uma noção. E isso, conforme o número atômico vai crescendo, esse raio atômico vai aumentando. E ele quer saber a força desse ácido, ou seja, o quanto esse hidrogênio ele pode ser ionizável. Então, quanto maior o meu raio atômico, menor a interação entre o meu elemento e o hidrogênio. Ou seja, esse hidrogênio vai sair mais fácil. Enquanto do flúor, aí o ácido fluorídrico, ele tem um raio pequenininho, então tem uma interação maior. Eu preciso de muito mais energia para tirar esse hidrogênio. Essa é a sacada dessa questão. Sim, eu considero ela difícil, tá? A gente até ter todo esse raciocínio aqui seria um pouco complicado. Tá certo? Então, o que é em relação a isso? Então, a força desse ácido aumenta quanto a menor densidade absoluta do halogênio? Não. Então, a gente pode riscar. B, maior raio do halogênio, que é o elemento da família 7A, ou do grupo 17? Sim.
Então, quanto maior o raio desse meu átomo, o raio atômico, mais fácil o hidrogênio é ionizável. Considerando, ele se ioniza mais e é considerado um ácido mais forte que os outros. Tá certo? Então, essa é a sacada. Sim, eu sei que eu tô repetindo muito para fixar o conteúdo, porque é um saco, tá? Vamos ver. Se menor o ponto de fusão e ebulição do halogênio, isso não vai influenciar em relação a isso, tá? Aí tá aqui, ó. Maior o potencial de ionização do halogênio, não é do raio. De ionização, se fosse considerar, o flúor ia ganhar de todo mundo. E ele é considerado um ácido moderado, tá? Porque é uma interação muito forte entre os dois, hidrogênio e o flúor, certo? Maior a maior eletronegatividade do halogênio, se nós considerarmos a eletronegatividade dos 4 elementos que temos, os 4 têm a mesma eletronegatividade. Claro, óbvio, eu tô falando assim, né? Considerando menos um, óbvio que o flúor tem uma maior eletronegatividade que os outros, tá? Por quê? Porque ele é o menor raio atômico entre os 4, tá bom? Ou seja, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, por conta disso, ele atrai tantos elétrons que ele não deixa o hidrogênio escapar. O cloro já é um raio maior, já vai deixar com mais facilidade que o flúor. O bromo já é um pouco maior, vai deixar mais do que o cloro. E o iodo maior ainda que o bromo, então ioniza-se mais fácil. Certo, pessoal? Então, é essa a definição desse exercício. Eu sei que eu me estendi, eu falei bastante em relação a isso, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Tá bom, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, coloca nos comentários, assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá certo? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Isso é de extrema importância aqui. Tá legal, pessoal? E se vocês quiserem também que eu faça um vídeo diferente, não só de resolução de exercício, uma série, uma curiosidade, coloca aí nos comentários também. Que assim que eu tiver a viabilidade de começar a gravar, eu gravo para vocês. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!